Bom dia, boa tarde ou boa noite, mano, tudo bem com você? Eu me chamo João Pedro, sou do período da manhã e vou contar aqui para você o que eu entendi com as aulas. Bom, é, caso eu fique meio perdido, eu tenho um texto aqui, tá? Eu vou ler porque é muita coisa, velho. Mas ó, para começar, vamos falar sobre o tronco encefálico e o cerebelo. O tronco encefálico é dividido em três partes: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. O bulbo possui grandes tratos descendentes, que no caso são pirâmides, e tem esse nome aí, os quais fazem a decusação, no caso é onde cruza, exemplo, chega uma informação no lado esquerdo, porém, como que eu posso dizer, o meu lado direito que acaba fazendo ela. Enfim, faz a decusação das informações, levando a informação do córtex para a medula. O bulbo, entre os dois sulcos, na vista anterior é possível notar a oliva, que é um núcleo de neurônios eferentes, os quais recebem a informação motora e redireciona para o cerebelo, o qual organiza o padrão de movimentos, melhorando. No caso, a academia. A gente tá lá fazendo, pá, não sei, o leg press. No começo é horrível, porque a gente machuca as costas, faz tudo errado, pode machucar a perna também, mas ao longo do tempo a gente pega a prática e consegue fazer certo ela. E é por meio dele que acaba fazendo isso. Enfim, dentro do bulbo também há o centro cardiovascular, o qual coordena o batimento cardíaco aumentando ou diminuindo. Também há o ritmo respiratório, o qual coordena o fluxo de ar. Resumindo, faz tudo quase. Por fim, tem o núcleo de formação reticular, que tem a função de coordenar o sistema nervoso autônomo, deixando a pessoa ativa, ajudando a priorizar informações, como por exemplo, prestar atenção na aula. Você tá aqui focado, aí chega o seu amigo filho da puta e tá com uma tesoura no sema. Sei lá, faz, sei lá, um som lá. É, por meio dele, a gente consegue meio que esquecer isso e focar na aula. E é isso. E por fim, também tem a ponte. Como o próprio nome já diz, é uma ponte de transmissões. Ela é responsável por conectar diferentes regiões do cérebro e do tronco encefálico. E por fim tem o mesencéfalo, que são núcleos que processam informações visuais e auditivas, organizando respostas de reflexo. Também possui os colículos superiores, os quais podem auxiliar, como por exemplo, no acompanhamento de uma leitura, no caso, os nossos olhos, a gente está aqui lendo, nossos olhos, o bulbo, no caso, mexe. E é isso. Possui as colículas inferiores, os quais fazem a parte da aferência auditiva, como por exemplo, olhar de onde o som veio. Sei lá, eu estou aqui na rua de boa, indo de boa para, sei lá, pro, sei lá, shopping. Aí do nada eu ouço um carro batendo. Vrum, automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou olhar pra trás. Por quê? Por conta dele. O que mais que tem? E também possui o núcleo rubro, o qual faz comandos motores involuntários. E também tem a substância negra, o qual faz eferências motoras dos núcleos de base. Bom, agora vamos falar sobre o assíncrono dos nervos cranianos. Vamos falar sobre o telencéfalo. O telencéfalo tem dentro dele os núcleos de base, os quais ajudam o telencéfalo a produzir uma ação. A informação fica retida no núcleo da base, assim eles iniciam e finalizam a ação. E os três principais núcleos de base são o núcleo caudado, o núcleo putame e o globo pálido. O telencéfalo funcional é composto pelo giro pré-central, o qual o córtex motor primário faz parte e tem como função resolver uma função motora, e o giro pós-central, o qual o córtex sensitivo primário faz parte, e tem como função resolver uma função sensitiva, como por exemplo um toque na pele. O telencéfalo sensitivo é composto por áreas de cérebro nomeadas de lobo, sendo elas o lobo frontal, lobo parental, lobo temporal e lobo occipital, ou seja, são quatro.
Não tem como função coordenar informações de outras áreas de associação e controla alguns comportamentos. O segundo tem como função sensorial da pele, presentes no sistema músculo-esquelético, vísceras e papilas gustativas. O terceiro tem como função dar função à audição. E o último tem como função dar função à visão. E esses lobos, dentre eles, têm neurônios e os mesmos são ativados e esquentados conforme a sua utilidade. Não é à toa que quando a gente usa eles, e a gente, sei lá, abre a cabeça, o crânio, a gente consegue ver qual parte foi usada. Muito doido. O sistema límbico é constituído pelo anel cortical, qual possui o giro do cíngulo, giro para hipocampal e o hipocampo. No caso, foi o que a gente pesquisou sobre o cannabis. O hipocampo possui neurogênese, qual forma neurônios e é responsável pela memória. Pode ser melhor desenvolvida com o exercício físico. Por isso que é tão importante a nossa área. E os nervos cranianos trazem informações de receptores, podendo ser sensitivo, motor ou misto. Existem 12 nervos cranianos. E eu vou listar eles agora. O primeiro é o nervo olfatório. É o nervo sensitivo, leva a informação do olfato para o telencéfalo. O nervo óptico é um nervo sensitivo também. Ele tem como função movimentar o bulbo do olho. O oculomotor é o nervo motor, ele faz o músculo dos olhos se moverem. O quarto é o nervo troclear. Ele é o nervo motor também. E ele tem a mesma função do último. O que muda é que ele é um músculo só. O trigêmeo é um nervo misto e coordena a parte motora da mastigação, sendo constituído por 3 raízes nervosas: o nervo ofálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. O nervo abducente é o nervo motor e faz a abdução dos olhos. Ou seja, se alguém tiver esse nervo mal desenvolvido, provavelmente ela é estrábica, porque ele não tem força suficiente para isso. O nervo facial é um nervo misto, faz 2/3 da função gustativa da língua, ativa a glândula lacrimal e salivar e ativa o músculo de expressão facial. O nervo vestibulocular é o nervo sensitivo, em que traz informações auditivas e de equilíbrio. O glosofaríngeo é o nervo misto e faz a parte gustativa da língua, a secreção da glândula parótida e é responsável pela contração do músculo da deglutação. O vago é um nervo misto e faz a ativação parasimpática de todas as vísceras. O nervo acessório é um nervo motor, que ativa o músculo do trapézio, o músculo da faringe e o músculo esteromacteoide. E por fim tem o nervo hipoglono, que é o nervo motor e faz a movimentação dos músculos da língua. Bom, por fim vamos falar sobre o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, no caso SNA, neurônios motores, os quais inervam o músculo liso, o músculo cardíaco e as glândulas. A resposta motora visceral ocorre quando o receptor meio interno leva para os neurônios sensitivos a informação aferente, passando pelo SNC, no caso, sistema nervoso central, e chegando ao sistema nervoso autônomo, ativando o músculo liso, ou o músculo cardíaco, ou as glândulas. Entretanto, para chegar no sistema nervoso autônomo, existe a fase pré-glandular, glânglio motor visceral e o pós-ganglionar. O sistema nervoso autônomo simpático é responsável pelas respostas de luta ou fuga, aumentando a frequência cardíaca, dentre outras funções. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático está envolvido nas respostas de descanso e digestão, reduzindo a frequência cardíaca, dentre outras funções. Eles trabalham de forma opostas para manter a homeostase, no caso, o equilíbrio. O nervoso autônomo simpático tem sua origem em T1, no caso torácico 1 e lombar 2, sendo nomeado como taracolombar. Já o sistema nervoso parasimpático tem sua origem em S2, S3 e S4, sendo nomeado como cromiosacral. Todos os nervos 3, 7, 9 e 10 como transmissores de informações. Para o sistema nervoso autônomo simpático funcionar, ele passa pelo processo pré-ganglionar, sendo esse processo curto, e após isso pelo processo pós-ganglionar, sendo esse processo longo.
Já o sistema nervoso autônomo parasimpático realiza o inverso disso. Ele passa primeiro pela parte pós, depois a pré. Dentre as funções do sistema nervoso simpático e parasimpático, é possível destacar a aceleração e diminuição da frequência cardíaca, a dilatação e constrição dos brânquios, a vasconstrição e a vascodilatação das genitais masculinas, vasoconstrição e não vasodilatação dos vasos sanguíneos do tronco e das extremidades. Por fim, pode-se destacar que o sistema nervoso autônomo simpático possui um neurônio motor